Hoje, a questão dessas mulheres mais modernas, tá? Você acha que elas estão conquistando um pouco mais a sua independência ou apenas acumulando mais pressão sobre elas? Eu acho que totalmente conquistando independência, totalmente. Para você ter noção, na unidade de Teresópolis, que vai inaugurar agora dia 26, nós temos um ranking, né, de consultores e o pódio é comandado sempre por mulheres. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente dá conta. A gente se desdobra, a gente fica maluca às vezes, mas eu tenho certeza que conquistando independência sem sombra de dúvida, apesar de precisar de terapia, porque é difícil dar conta de tudo. Eu acho que hoje o mundo, o ser humano, ele tá muito dependente das coisas que são imediatas, ele quer tudo pra hora. Cara, todos os brasileiros, a população mundial hoje em dia tá assim. Não é à toa que a maioria da população sofre por ansiedade causada por isso aí, por querer tudo à pronta e à hora. Então, eu acho que as pessoas tinham que tentar compreender, tentar pensar um pouquinho antes de agir, porque, de fato, cara, todo mundo é imediatista. Se eu penso em um projeto, se eu quero fazer uma coisa, eu quero para ontem, principalmente mulher, Igor, né? Não tô generalizando, mas assim, homens tendem a pensar mais, planejar mais. Mulheres, se ela tiver no período de TPM, então, filho, não faz na hora não pra você ver, se você não apanha. Qual é a maior mentira que o mercado financeiro hoje conta para as pessoas? O que o mercado financeiro conta de mentira é que bom, barato e rápido existe. Não existe. Não existe bom, barato e rápido. Se for existe barato, existe, mas rápido não tem como. Só com planejamento e só com tempo. Então eu acho que essa é a maior mentira que o mercado financeiro conta. Que o bom, bonito e barato existe, porque não existe. Ô Márcia, e hoje, se você pudesse dar um conselho para aquela pessoa que está em dúvida, que ainda não entende de fato o que precisa, se ele precisa de um consórcio, de um financiamento, mas ele acha que ele precisa de algo para a vida dele, que conselho você daria? Pra cá, pra essa câmera aqui que eu olho. O conselho que eu dou. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixa de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Fala família, sejam todos muito bem-vindos ao Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estamos com uma convidada aqui mais do que especial, a Márcia, a nossa amiga consultora da Demicon. Márcia, seja muito bem-vinda ao Voz na Cidade Podcast, é um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje. Muito obrigada, Igor. Agradecer o convite. Eu estou muito honrada de estar aqui participando do podcast Voz da Cidade. Maravilha, Márcia. Ô Márcia, fala um pouquinho mais pra galera que ainda não te conhece, quem é você e quem é a Demicon. Então, na verdade, eu não sou só a Demicon, né? Márcia é um misto de afazeres, é um misto de muita coisa, de muito acontecimento. Eu sou nascida em Minas, né? Minha raiz é mineira, eu tenho raiz mineira. Morei alguns anos no Rio de Janeiro, não me adaptei, porque Rio de Janeiro não é para os fracos. Me mudei para São José em 2016 e desde então moro na cidade, sou apaixonada pela cidade. Trabalho há 10 anos como CLT na empresa a Creave, né? Uma abatedouro, um grande abatedouro na cidade. Então, trabalho lá como CLT há 10 anos. E há menos de um ano, mais ou menos, eu assumi mais essa empreitada como consultora na Demicon. Márcia, olha só, mil e uma utilidades. Ô Márcia, Literalmente.
Mas nós que fazemos muita coisa, muita atividade, nós sabemos da dificuldade que é isso, né, Márcia? E a galera, infelizmente, vê a gente na rede social, acha que tudo é flores, é só alegria, que ali aí você tá bem, tá estruturado, e não vê, de fato, a estrutura toda como acontece, né? E o que as pessoas hoje mais veem na rede social de facilidade na sua vida, mas infelizmente nos bastidores não faz ideia do que está acontecendo. Nossa, mãe, a gente prega muito. Nós temos o defeito de pregar muita felicidade em rede social, né, Igor? Na verdade, antes de eu entrar para a Demicon, eu nem tinha rede social pessoal minha, porque não era, de fato, não era o que eu queria. Eu não prego mostrar, enfim. Quando eu entrei para a Demicon, eu vi a necessidade, até como vendedora, de ter rede social, porque hoje quem não é visto não é lembrado, e para o vendedor que não mostra, não fala do seu produto, ele não vende. De fato, isso acontece. Então, a minha rede social, o meu Instagram, no caso, ele tem menos de 1 ano, tá novinho ainda. E, cara, ali a gente posta o melhor da vida. Então, assim, minha avó tem uma frase que minha avó fala até hoje, minha avó Geralda, ela fala que as pessoas veem a pinga que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Então, eu realmente, quem vê eu fazendo e acontecendo, trabalhando em vários empregos, sendo empreendedora, não vê que eu luto para dar conta de casa, que eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses, a correria que é a hora que acorda, a hora que consegue dormir, se conseguir dormir. Então, eu acho que é isso, essa parte do lidar com isso tudo, com esse turbilhão de coisas. Às vezes eu tô conversando e brincando com a minha filha, para você ter noção. Eu tô conversando e brincando com a minha filha, pensando no problema que eu não resolvi de ontem. Então, ali, eu sei que eu erro, às vezes, até como mãe me cobro por isso, mas é isso. É o que não mostra na rede social, é isso. É como eu me desdobro para conseguir dar conta de tudo. E de fato é complicado, né? Porque você não consegue hoje cuidar somente da sua família sem pensar no trabalho. Você não consegue focar no seu trabalho porque tem a sua família também. Então você fica sempre com a cabeça muito aberta a tudo, né? É muito difícil pra gente que faz mais de uma coisa, né? Ô, Márcia, mas vamos lá. Nós estamos falando aí com uma mulher independente, estruturada, sabe? Hoje, a questão dessas mulheres mais modernas, tá? Você acha que elas estão conquistando um pouco mais a sua independência ou apenas acumulando mais pressão sobre elas? Eu acho que totalmente conquistando independência. Totalmente. Para você ter noção, na unidade de Teresópolis, que vai inaugurar agora dia 26, dia 25, na verdade, na segunda-feira, nós temos um ranking, né, de consultores, e o pódio é comandado sempre por mulheres. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente dá conta. A gente se desdobra, a gente fica maluca às vezes, mas eu tenho certeza que conquistando independência, sem sombra de dúvida. Apesar de precisar de terapia, porque é difícil dar conta de tudo. Puxa vida, faz parte. É quando tem muita coisa, infelizmente, a cabeça fica meio abalada. Ô, Márcia, mas vamos lá. Você virou mãe há pouco tempo, né? 2 anos, 3 anos. 1 ano e 5 meses, ela fez ontem. Olha só que maravilha, 1 ano e 5 meses. E nessa transição sua, nessa evolução, na verdade, sua, né? De se tornar mãe é uma dádiva, assim, divina. Então, você se tornando mãe, como ficou a sua relação com parte financeira? Mudou algo na sua vida? Cara, eu tinha muito receio de ser mãe, nunca foi pelo financeiro, Igor. Nunca foi pelo financeiro. O meu receio de ser mãe é que. O meu receio de ser mãe, cara, é porque eu não vou dizer assim, eu tenho falta de responsabilidade com afazeres de casa. Eu não gosto de cozinhar, por exemplo. Então, assim, receio bobo de ser mãe. Será que eu vou dar conta de cozinhar para minha filha todo dia, de passar o melhor para ela, de ensinar, enfim. E o meu receio era esse, nunca foi financeiro. E por incrível que pareça, eu conversei há pouco tempo com um casal de primos meus e a gente compartilha da mesma ideia de que o filho melhora tudo na sua vida.
Tudo, tudo, literalmente. Eu iniciei na Demicon, como eu falei, eu trabalho na CREAV há 10 anos, vai fazer 10 anos agora, mês que vem. Eu iniciei na Demicon, a minha filha tinha 4 meses de vida, totalmente dependente de mim. E em 3 meses eu fiz dar muito certo, graças a Deus, com a minha filha ali neném, dependente de mim totalmente. Então, assim, ela só ajudou. A vinda da minha filha, principalmente questão financeira e emocionalmente, ela me ajudou muito. Eu brinquei pouco tempo, agora, né? A gente acabou de conversar e eu brinquei falando de terapia. Depois que a Maria Antônia nasceu, que é a minha filha, eu não fiz mais terapia. Eu não precisei mais de terapia. Parece que, junto com o nascimento da Maria Antônia, resolveu-se todos os meus problemas, sabe? Lógico que eu ainda sou para pagar meus boletos no final de mês, com certeza, que quem trabalha com venda depende de correr atrás. Mas ela veio para resolver muita coisa na minha vida. E eu tenho um apoio muito grande em casa, que é o meu marido. Meu marido, William, ele sempre, 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 sempre me apoiou demais. Ele nunca me colocou para trás. Ele sempre falou que eu dava conta de tudo que eu tentasse fazer. Então, acho que a força dele também me ajudou a não desistir do fato mãe, sabe? De encarar isso. E eu acho que eu me saio bem nessa aí, eu acho. Com certeza, com certeza. Esse apoio da família é muito importante, né? Porque se você está ao lado de uma pessoa construindo uma família e você não recebe esse apoio que você precisa, não tem como a família se desenvolver, né, ô Márcia? Isso daí é ela. E o filho, ele te traz o verdadeiro propósito da vida. Ele te gera uma força absurda. Eu te falo porque eu trabalho com conta própria, eu trabalho com lavoura, eu trabalho viajando, desço pro Rio também. Eu não sou carreteiro como seu marido, que viaja muito mais do que eu, mas eu faço as minhas viagens também. E se você não tiver um propósito maior dentro de casa, você desanima, você nem sai. É muito sobre isso. É o motivo para mim hoje, o motivo antes de a Maria Antônia. É por isso que eu tô te falando que ela é a solução de todos os meus problemas, porque antes de eu ter a Maria Antônia, era muito sobre mim, o que eu queria, o que eu queria, planos que eu queria, sonhos que eu queria conquistar. Hoje, parte é sobre mim também, porque eu continuo vivendo, lógico, mas 80% da parte de tudo que eu faço hoje, do duro que eu dou hoje, é pensando nela, no futuro que eu quero construir para ela, entendeu? Se eu vou conseguir ajudá-la de uma maneira que ela consiga se sobrepor melhor do que eu tive tanto esforço para conseguir. A gente fica sempre naquele intuito de gerar uma base educacional melhor, gerar mais conhecimento, para que ela tenha uma estrutura um pouco mais forte do que a gente, né? Isso é o que eu busco sempre, meu pequeno, e isso, ó, eu vou falar pra ti, Pesa, não cada vez pesa? fica mais difícil, tá? A galera às vezes faz a brincadeira que você fala que um filho tem muita despesa. A galera fala, não, pô, onde come um, come dois. Esquece isso, tá? Esquece isso porque não come. E eu vou falar pra ti, a base educacional hoje tá um absurdo, é Difícil muito demais. complicado. Hoje, infelizmente, o ser humano em si tá perdendo a essência, tá perdendo o respeito pelas pessoas, o respeito pelo mundo. Criar um filho hoje tá muito complicado. Se você quiser ele alinhadinho ali no caminho certo, pelo menos porque a gente acredita que seja certo, né? O básico ali funcionando, olha, tá muito difícil, Márcia. Mas vamos lá, vamos ter fé e acreditar e fazer o nosso melhor, que não tem como dar errado no final, não. Ô, Márcia, você fala muito sobre financiamento e vende imediatismo e o consórcio vende o futuro. Você não acha que hoje, vamos falar em questão geral da população, porque a gente fala muito sobre o brasileiro, mas eu acho que é muito além do Brasil. Eu acho que hoje o mundo, o ser humano, ele está muito dependente das coisas que são imediatas, ele quer tudo para a hora. Cara, todos os brasileiros, a população mundial hoje em dia tá assim. Não é à toa que a maioria da população sofre por ansiedade causada por isso aí, por querer tudo à pronta e à hora. Então, eu acho que as pessoas tinham que tentar compreender, tentar pensar um pouquinho antes de agir, porque, de fato, cara, todo mundo é imediatista. Todo mundo é imediatista. Eu sou. Se eu penso em um projeto, se eu quero fazer uma coisa, eu quero para ontem, principalmente mulher, Igor. Homens,
né? Não tô generalizando, mas assim, homens tendem a pensar mais, planejar mais. Mulheres, se ela tiver no período de TPM, então, filho, não faz na hora não pra você ver, se você não apanha. Não é assim? Fala a verdade. É um fato. O imediatismo hoje na população é um fato. É real. Infelizmente, as pessoas tendem a querer tudo à pronta e à hora. Então, e muitas das vezes, pagam muito caro por isso. Infelizmente, porque tudo que gera um resultado muito rápido geralmente vem com alguns colaterais, né? E não dá para ter tudo na vida, né? Ô, Márcia, vamos lá aí, falando do nosso mercado hoje financeiro, qual é a maior mentira que o mercado financeiro hoje conta para as pessoas? Nossa, exatamente sobre quem gosta do imediatismo. Acabei de falar exatamente isso. O bom é o que o mercado financeiro conta de mentira é que bom, barato e rápido existe. Não existe. Não existe bom, barato e rápido. Se for existe barato, existe, mas rápido não tem como. Só com planejamento e só com tempo. Então, eu acho que essa é a maior mentira que o mercado financeiro conta. Que o bom, bonito e barato existe, porque não existe. Ou é bom ou é barato, né, Márcia? Essa é a realidade. Bom, bonito, né? Não é bom? É bom, barato e rápido. É bom, barato e rápido. Não existe. Isso aí não tem como tudo andar junto, não, né? Senão seria fácil demais, né? Ô, Márcia, deixa eu te falar, hoje, na sua opinião, em que as pessoas mais erram, principalmente quando querem comprar um carro, uma casa, realizar seu sonho ou até mesmo investir na parte financeira? Qual é o maior erro que acontece no seu... Não planejar. O maior erro é não planejar. Porque quando você... Eu não estou dizendo que você comprar um carro próprio, um carro novo, que você comprar uma casa própria é erro, tá? De fato, isso não é isso que eu estou dizendo. Isso aí é conquista, isso aí é plausível, inclusive, é ótimo. Mas o erro que as pessoas cometem, muitas das vezes, é não fazer isso planejado. Eu sou consorciada, sou consultora de consórcio, eu sou consorciada, né? Eu tenho várias cartas de créditos ativa. Hoje eu tenho 36 anos e se eu conhecesse o consórcio quando eu me casei, eu sou casada, menino, perdi as contas, mas eu acho que são 15 anos. Eu acho que são 15 anos. Se eu tivesse conhecido o consórcio quando eu me casei há 15 anos atrás, hoje eu acredito que eu não estaria batendo tanta cabeça com obra, porque eu já estou em obra há 8 anos. Graças a Deus por isso, porque eu moro no que é meu. Mas assim, imagina, você há 8 anos ali pelejando com obra. Então, se eu tivesse conhecido o consórcio lá atrás, quando eu me casei, eu acredito que hoje eu não estaria batendo tanta cabeça com isso. E obra é complicado, né? Eu também tô há 6 anos em obra, eu vou falar pra ti, tem hora que dá vontade de desanimar, tá? E de fato, o consórcio às vezes teria resolvido uma parte do seu problema, né? Mas, Márcia, nós temos um problema também muito grande, são das pessoas que acabam fazendo financiamentos, né? Sem se programar, sem prestarem conta, sem fazerem conta sobre a sua vida. Você acha que esse erro hoje é questão de educação financeira ou é impulsivo? Com certeza, educação financeira, Igor. Com certeza, porque na emoção de você conquistar... Nós passamos agora por um período de uma alta muito grande no mercado imobiliário, tá? As pessoas adquirindo casas, adquirindo imóveis pelo financiamento e muitas delas entrando em leilão. Então, o leilão imobiliário, agora, no período de 2025, ele se alavancou, eu não estou nem conseguindo falar essa palavra, alavancou isso, muito, porque as pessoas financiaram muito e muito na emoção e a maioria não conseguiu arcar com a parcela, porque assim... muitas pessoas falam, o consórcio demora. Demora comparado a quê? Porque o financiamento que eu conheço é para mais de 30 anos, é 30, 35.
Então, se a gente for levar por esse lado, consórcio não demora. Então, o que a pessoa quer é agir na emoção, adquirir o imóvel na hora, sem pensar na consequência de se vai conseguir arcar com as parcelas no futuro ou não, entende? Então, eu acho que, sim, educação financeira eu acho que pega nessa hora aí. Não, com certeza, com certeza. Aí você falou a questão do consórcio. Isso é até algo que é bacana para as pessoas entenderem, né? Porque tem muita gente que fala, não vou entrar no consórcio porque eu vou ter que esperar muito tempo. Mas peraí, entre esperar e o financiamento que você vai fazer, você tem que ter muita noção sobre, porque geralmente o consórcio ele é muito mais barato que o financiamento, né, Márcia? Com certeza, porque o financiamento... Nossa, sem dúvidas, Igor. Isso aí é sem dúvida, porque no consórcio você não tem juros, você não tem entrada. Então, você entra pagando parcelas mínimas. Você entra no consórcio pagando parcelas mínimas. E existe, claro, taxa, né? Porque existe a taxa administrativa. Uai, é o que eu ia falar isso, ainda bem que você falou. Exatamente. Então, mas não tem juros, os juros absurdos do mercado, entendeu? Então, sai barato. A verdade é que quando você planeja, sai barato. Se você não planejar, sai muito, muito caro. Não, com certeza, com certeza. Márcia, você já pegou algum cliente chegando desesperado financeiramente e depois ele entrar em um financiamento sem entender o tamanho da dívida? Nossa, já aconteceu comigo, inclusive um cliente que veio de um financiamento que queria fazer o consórcio justamente para quitar aquele financiamento. Aí a gente entra naquela questão da educação financeira, Igor, porque esse cliente, ele não pensou nos prós quando ele entrou no financiamento. Ele só fez. Não houve contas, não houve um planejamento, não houve. Quando ele me procurou para falar sobre o consórcio, ele já sabia o que ele queria. Ele queria fazer o consórcio para quitar o financiamento dele, porque a gente também tem essa possibilidade através do consórcio. Porém, como que ele ia ficar com a parcela do financiamento mais a parcela do consórcio? Tu entende? Tendo uma família, sendo que ele era a única, a renda que entrava era única era dele, a esposa não trabalhava, então, enfim, era uma situação complicada, delicada dele, entende? Então, assim, na época, o financiamento dele, ele já estava com o imóvel em mãos. E, infelizmente, ele não conseguiu fazer. Porque quando eu calculei para ele valor, carta de crédito, mais parcela, que ele fez as contas e ele viu que ele não iria conseguir arcar com financiamento mais o consórcio, ele se sentiu frustrado. Poxa, agi por impulso. Então, assim, a chance dele, eu não sei o que aconteceu com ele posteriormente, mas a chance dele sair desse financiamento, perder o imóvel que até então era dele e ter que voltar para o aluguel é grande, entende? Então, assim, é duro, é doloroso quando você não consegue, porque nem sempre você consegue vender, nem sempre você consegue passar isso para o cliente, mas é doloroso quando você não consegue ajudar. Com certeza. Olha só que bacana você falar de ajudar, porque existe uma grande diferença, né, Márcia, entre o consultor que quer vender o consórcio e o consultor que de fato quer ajudar a pessoa que está ali adquirindo o consórcio, porque tem uma diferença muito grande. Vender só por vender, para você arrecadar verba, tá? E ajudar o próximo, você sabe que às vezes ele vai estar passando dificuldade, que naquele momento nem sempre é possível ele adquirir o consórcio. Até porque às vezes não vai nem conseguir pagar o consórcio, vai te gerar mais transtorno. E o que diferencia hoje você, uma consultora aí que a gente vê empenhada sempre em ajudar o próximo, dos consultores que estão ali somente para adquirir capital? Cara, eu acho que quando você fala assim, eu sou vendedora, eu sou consultora, é diferente. Eu te vendo um produto que dá certo, tá? O consórcio é um produto que dá certo, que serve para você. Eu tenho certeza. Você, Igor Bulhões, eu tenho certeza que o consórcio serve para você.
Só que eu tenho que entender aonde ele serve para você, em qual período, entendeu? Qual seria o propósito do consórcio na sua vida. Então, eu não vou só chegar aqui para você e falar assim, investe aí, a parcela é X e pronto. Eu não trabalho assim, eu nem gosto de trabalhar assim, para te falar a verdade. Então, primeiro eu preciso entender a sua dor. Se realmente faz sentido para você, se não fizer sentido, não tem conversa, infelizmente, a chance de não fechar o negócio é grande, porque é conversa, é entendimento. Eu tenho cliente, inclusive, só para você ter noção do que eu estou tentando dizer. Existem clientes da Demicon, eu converso com 2 assim, tá? Existem clientes da própria Demicon que não são consorciados comigo. E que todo mês me manda mensagem com uma dúvida ou outra para poder tirar satisfação, querer saber, tirar as dúvidas, assim. Então, são clientes de outro consultor que tira as dúvidas comigo e eu faço de bom grado. Eu não ganho comissão para aquilo, eu faço porque é de mim, entendeu? Eu faço porque eu quero, porque eu acho que a pessoa deve saber o produto que ela adquiriu, eu acho que a pessoa deve saber em que ela está investindo, para quê, como, enfim. Eu acho que todas as perguntas devem ser respondidas. Com certeza, com certeza. Que bacana, Márcia. Ô, Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve algum cliente que você foi até ele, ou ele até mesmo veio até você, querendo adquirir um consórcio, e você entendeu que aquele consórcio, naquele momento, para aquela pessoa não serviria? Já. Que acontece? Muitas vezes as pessoas, o imediatista, por exemplo, a gente está falando muito dele, o imediatista, por exemplo, quando ele vai fazer o consórcio, primeira coisa que o cliente imediatista quer é que a gente garanta a contemplação. E isso quando ele já vem querendo a garantia de contemplação, eu já dou um passo atrás e falo, não é meu perfil de cliente. Não existe, porque eu não posso garantir nada. É uma coisa que eu não posso garantir. Mas existem estratégias para isso. Se esse cliente me dá espaço para conversar, ele vai entender que através de estratégias a gente vai buscar a contemplação dele. Porém, esse cliente especial, que você me perguntou se a gente não fechou ou não, ele veio, né, dizendo que queria contemplação rápida. Primeira coisa era o que ele queria, uma contemplação rápida, e que estaria disposto a pagar o lance mais alto que tivesse para poder contemplar. Sabe o que eu falei com ele, Igor? Sem brincadeira nenhuma. Eu falei, vai financiar. Para você é vantagem. Entendeu? Se ele tem 60% do valor para dar em lance num consórcio, não planeja não, financia, que para você é meio caminho andado. Então, não faz sentido. Naquele ponto ali, não fazia sentido. Então, eu falei para ele, eu não posso te dar, não posso te vender o produto que você quer aqui. Infelizmente, não tem como. Poderia de outras formas. Então, a gente continua conversando agora em outro grupo. Isso era no grupo imobiliário. A gente continua conversando no grupo de veículos, né? Porque aí, para trocar de carro, aí é outra conversa. Vamos mudar o assunto aqui. Então, aqui, pro imobiliário, para sua casa, não tem como. Não dá, você tem dinheiro, que bom, parabéns. Então, você financia lá, você dá a sua entrada e tá tudo certo. Melhor para você. Agora, se você quer trocar de carro, planejando isso com calma, se você não tem pressa para isso, aí a gente conversa melhor aqui, do outro lado. Que bacana, que bacana. Ô, Márcia, e vocês, então, fazem consórcio, qualquer tipo de consórcio imobiliário, de veículos? Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Então, a Demicon, ela tem o Tadeu Schmidt como garoto propaganda oficial, né? E ele fala em uma das propagandas dele de que para cada ponto de vista tem um consórcio da Demicon. E é literalmente isso. Então, você consegue fazer consórcio através da Demicon, né? Para praticamente tudo. Para um projeto de painéis solares, para comprar uma bicicleta, para quem gosta de pedal, tem bicicletas muito caras, né? Precisa fazer consórcio, mas não tem jeito, não. Então, você entende? É muito caro. Então, assim, para comprar carro, moto, materiais agrícolas, inclusive, olha como o consórcio serve para você, viu? Maquinário agrícola, para painéis solares, para maquinário de frigoríficos,
também, câmaras frigoríficas, uma infinidade de produtos. Serve para a mulherada planejar cirurgias plásticas, também é o consórcio de serviço, porque no consórcio de serviço, tudo que gera nota fiscal paga-se com consórcio. Então, se consórcio de serviço também, móveis planejados dentro de casa. Não sei se a sua casa é planejada, mas lá em casa eu inventei de fazer isso, eu paguei um rim. Então, assim, tem consórcio para isso também, tu entende? Então, infinidade de possibilidades aí. Que bacana, que bacana. E lá em casa também é tudo planejado. Ah, que rico. Eu planejei que eu precisava de um lugar pra morar. É o único planejamento que eu fiz. A esposa engravidou, falei, agora eu preciso de um lugar pra morar. É aqui que eu tenho. Não tem jeito. A gente pulou pra dentro, mas de fato lá em casa eu preciso planejar algumas coisas lá. A mulher vem brigando, cobrando muito tempo, mas aí a gente tava em construção da pousada, de outras coisas. Sim. Então, assim, fica fora do contexto. E vamos deixar essa história pra outro dia. Márcia, é bacana. E é bom saber, principalmente aí pra galera da região serrana, a galera Vale Rio Pretana que está precisando fazer um consórcio hoje, quer adquirir sua moto, o seu carro, o seu imóvel. Nós temos aqui a nossa amiga Márcia, que mora aqui na cidade, tá? Da Demicon. Não é isso, Márcia? Então, Demicon, isso aí. Ô, Márcia, e hoje, se você pudesse dar um conselho para aquela pessoa que está em dúvida, que ainda não entende de fato o que precisa, se ele precisa de um consórcio, de um financiamento, mas ele acha que ele precisa de algo para a vida dele, que conselho você daria? Pra cá, pra essa câmera aqui que eu olho. O conselho que eu dou é entre em contato comigo. Entre em contato comigo e pode fazer zilhões de perguntas. Pode tirar todo e qualquer tipo de dúvida que eu vou conseguir chegar a um denominador comum com você. É isso aí, família. E você que está com problema financeiro na sua vida, entre em contato com a Márcia da Demicon, que ela vai resolver os seus problemas em família. Ô, Márcia, olha, tudo que é bom, infelizmente dura pouco, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu gostaria de te pedir uma grande gentileza para que você deixasse as suas redes sociais, para que você deixasse o seu contato, como que a forma mais fácil de entrar em contato com você, para aqueles que querem fazer um consórcio ou querem ouvir um pouco mais sobre as suas propostas, como que a gente faz? Então, tem o meu Instagram, né? Tem o meu arroba, que é Márcia I Pereira, porque tem um I no meio aí, não sei porquê, mas tem. Entrou um I no meio. Márcia I Pereira, arroba do Instagram. E o meu contato de WhatsApp é o 24 99978 4238. Maravilha. Márcia, tem algo a mais que você gostaria de agregar a essa conversa ou a experiência? Não, foi maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, queria parabenizar vocês, né? Você e toda a organização aqui por esse espaço maravilhoso que vocês dão aqui na Voz da Cidade. Parabéns. Nada, Márcia. A gente que agradece muito a presença de você, tá? E família, para vocês que estão acompanhando a gente, conhecendo a Márcia, o trabalho da Márcia, olha só como é importante para o nosso município. Eu mesmo não sabia que a gente tinha uma consultora da Demicon aqui dentro, não fazia ideia. Então, eu peço a vocês que usem aqueles 3 Czinhos, comentem, compartilhem, tá? E não se esquece de seguir, se inscreva no canal. Vamos fazer com que esse canal cresça e automaticamente a gente consiga trazer mais visibilidade ao nosso município, mais visibilidade à região serrana. Isso daqui é muito importante para o nosso município. E família, infelizmente, nós vamos chegando aqui a mais um final de mais um Voz na Cidade podcast, mais um episódio sendo realizado. Márcia, eu gostaria novamente de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Foi muito prazeroso para a gente conhecer e ter essa experiência aqui com você. E para o nosso município, eu tenho certeza que você é uma peça fundamental e vai mudar a estrutura de vida de muitas pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho. E apesar de ter raiz mineira, eu me considero Vale Rio Pretana por mais de 12 anos. Que maravilha. E eu tenho certeza que você ama essa cidade, com certeza você vai querer ajudar as pessoas desse município. Então, galera, você que está com dificuldade aí, precisa de uma ajuda financeira, Márcia da Demicon, hein, família? É isso aí, família. E nós vamos chegando ao final de mais um Voz na Cidade podcast. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo like. Tamo junto, família. Tchau, tchau, hein?